Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz do nosso Senhor, Deus abençoe, queridos, Deus o abençoe com a sua poderosa mão, amém? Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor, toda honra e toda glória seja dada àquele que é digno de nosso louvor, de nossa adoração, né? Do nosso glória, amém? Que Deus o abençoe a cada família, a cada lar nesse dia. Tudo que você for fazer, aonde você colocar as suas mãos, que o Senhor possa abençoá-lo em nome de Jesus. Quero deixar uma palavra, meus amados irmãos, que se encontra no livro de Salmos, no versículo Salmos 29, no versículo 4. Amém? Diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. E o Senhor está sobre as muitas águas. Glórias ao Senhor. Glórias e glórias a Deus. Deus fala, né, a cada um de nós de inúmeras maneiras diferentes. Deus fala para conosco, né, muitas vezes de maneira diferente, independentemente da forma que Ele escolhe, irmãos, para falar com nós. Tudo que Ele fala e faz é em resposta às nossas orações. Quando chamamos em oração a Deus, quando chamamos a Ele, podemos escolher, né, responder da maneira que Ele quer, né? Ele pode escolher a responder das maneiras que Ele quer. E Ele nos responde, às vezes, de diversas maneiras. Irmãos, nós vimos aqui que a palavra diz que Deus, Ele é o Rei da glória. Aqui no Salmo, né, 29 diz que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, ela é cheia de majestade. Glórias ao Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Deus maravilhoso. Então, meus amados, eu quero dizer aos irmãos que nós podemos ouvir a voz de Deus. Aqui, ó, o primeiro exemplo bíblico que quero dar, né? Primeiro exemplo bíblico de ouvir a voz de Deus. A palavra nos diz que o filho de Xerxes, Dário, da linhagem dos Medos e constituído governante do reino babilônico, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Isso fala lá em Daniel 9, 1 e 2. Nós podemos ver aqui que Daniel deixa bem claro nessa passagem que Deus nos fala mais frequentemente através da sua palavra, mas Deus nos fala também de outras formas. Daniel fala aqui, que nos conta que ele compreendeu pelas sagradas escrituras, né, a leitura, né, do livro de Jeremias, eu creio, ele entendeu o que Deus estava falando. Ele compreendeu que teria uma desolação. Então foi desta forma que Daniel descobriu a qual vontade de Deus para a sua vida. E a Bíblia, ela é a palavra escrita de Deus. E ela é usada para falar conosco durante toda a nossa leitura. Amados irmãos, cada leitura eu descubro novos significados, até mesmo nas passagens mais lidas, que já foram muitas vezes lidas, mais familiares para mim. Deus me permite ver entre linhas as palavras e ensinamentos sobre uma nova ótica para falar comigo sobre um assunto específico, às vezes, em que eu esteja buscando a sua direção, a direção dele. E às vezes eu medito, peço para Deus uma palavra e Ele me dá uma palavra que eu já li e reli várias vezes. Mas ali está a resposta do Senhor. Deus me permite ver palavras de ensinamento sobre uma nova ótica de visão.
É sempre maravilhoso, é maravilhosa ter uma surpresa, ler, né, algo que eu já tinha lido tantas vezes e saber que ali estava a resposta para o meu problema, e saber que ali estava a vontade de Deus para a minha vida, e saber que Deus está me respondendo ali, onde eu jamais imaginava que Deus estaria me respondendo. Então eu sinto como se uma passagem já familiar pudesse falar das Escrituras, né? E pudesse dizer a mim, eu sei que Deus está falando com você também. Quantas vezes você abriu a Bíblia? Quantas vezes você abriu a palavra e não entendeu? Você leu e diz, mas Deus, eu já li tantas vezes essa palavra, eu não entendo o que o Senhor está querendo falar comigo. E o Senhor está dizendo, é aí, é dessa forma, é dessa maneira. Ouve a minha voz, entenda o que eu estou querendo dizer, porque é contigo eu quero falar aí, neste lugar, nessa passagem. É a minha voz. Então Deus fala conosco através da sua palavra, poderosamente. Mas tem outras maneiras que Deus fala conosco. Deus fala conosco através de sonhos e visões, né? Às vezes Deus fala aos seus filhos por meio de visões e sonho. A palavra diz que, lá em Atos 22:17, diz assim, ó, quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. Aqui o apóstolo Paulo relata uma visão que ele teve, o memorável de Jesus. O apóstolo, ele diz lá no versículo 18 de Atos e 19, eu vi o Senhor que me dizia, depressa sai de Jerusalém, pois eles não aceitarão o seu testemunho ao meu respeito. Queridos, aqui nós podemos ver quantas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Quantas vezes nós temos planos para as nossas vidas achando que aquilo que nós planejamos ou determinamos é o certo para a nossa vida. E Deus vem dizer através da sua palavra hoje que muitas vezes quem traça, quem determina, quem faz é Ele. Aqui o plano de Paulo era ficar em Jerusalém e pregar para aqueles que o conheciam. Paulo tinha certeza de que deveria fazer para Deus, mas em uma visão, Paulo descobre que seu plano não é o plano de Deus para a sua vida. Paulo tinha traçado o seu próprio plano para a sua vida. E Deus mudou isso através de uma visão. Então Deus falou com ele através de uma visão. Paulo, irmãos, ele pensava que a sua influência entre os judeus permitiria que ele os persuadisse a seguir Jesus e que isso certamente agradaria a Deus. Mas essa não era a vontade de Deus, e somente depois que Paulo orou pedindo direção, Deus revelou sua vontade, sabendo que os judeus não receberiam a mensagem de Paulo. Deus falou com ele por meio de uma visão, ele disse que o enviaria aos povos gentios, por causa da resposta de Deus, aleluia, glórias ao Senhor, por causa desta visão e a obediência e a oração de Paulo, sua vida foi mudada por completa. E aqui nós podemos aprender que como resultado disso o evangelho foi pregado por todo o mundo. Queridos irmãos, nem sempre é como nós queremos, nem sempre é como nós queremos. Às vezes nós queremos de uma forma, mas Deus quer de outra. Às vezes nós achamos que é assim, mas Deus nos fala de outra forma, de outra maneira. Então o que isso quer? Ouvindo a voz de Deus. A voz de Deus poderosa e majestosa. Precisamos ouvir a voz de Deus. E como Deus fala conosco através da sua palavra, fala conosco através das visões e de sonhos, Deus fala também pelas circunstâncias. Aleluia, glórias ao Senhor. Às vezes nós estamos passando por circunstâncias que nós jamais acreditamos que o Senhor vai falar conosco, porque elas podem ser enganosas. Queridos, muitas vezes algumas pessoas passam pela vida tropeçando de pedra em pedra.
E assim elas vão, cada tropeço, culpando Deus por tudo. Por tudo, aleluia, que acontece com elas. Queridos, e aí é que tá. Não é preciso muito discernimento, aleluia, para entender, para perceber que Satanás adora enganar os cristãos de qualquer modo que ele possa, para então culpar o Senhor pelo que está lhe acontecendo ou pelo que já aconteceu. E as pessoas caem nesse golpe o tempo todo, por não conhecer, não ouvir a voz de Deus. Então Deus fala através das circunstâncias. Porque muitas vezes as respostas são fáceis de serem encontradas. As circunstâncias é uma excelente forma que Deus escolhe para mostrar sua direção. Sabe esse exemplo que dei da pessoa tropeçar de pedra em pedra? Está sempre culpando a Deus. O que Deus está te falando? Que você está tropeçando, sabe por quê? Você está andando no caminho errado. Deus, Ele é excelente. Ele é Deus por excelência. E a forma que Deus escolhe para mostrar a direção dele para nós, muitas vezes não é da maneira que nós queremos. Nós temos, que nem eu disse, vários exemplos na Bíblia encontrados na palavra de Deus. O meu favorito é quando o servo de Abraão, Eliezer, orou para que Deus o guiasse na escolha de uma esposa para Isaque. Ele orou: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dai-me neste dia um bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e os jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Conceda-me, Senhor, a conhecer uma jovem a quem... Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu canto e dai-me de beber, e ela me responder, seja minha esposa. Ele queria escolher uma esposa. E ele pediu a Deus. Eliezer pede a Deus que a escolhida cumpra algumas condições. Deus usou as circunstâncias para revelar a sua vontade a Eliezer, com relação à futura esposa de Isaque. Queridos irmãos, muitas vezes nós pedimos, nós clamamos, nós impomos, nós decidimos como é para ser e como deve ser. Mas Deus é quem vai revelar verdadeiramente como é para ser. Se nós ouvirmos, escutarmos a palavra de Deus. Andar na direção contrária, você vai tropeçar o tempo todo. Não ouvir a palavra de Deus, você vai estar, aleluia, encontrando obstáculos o tempo todo. Você precisa entender que para obter o sucesso, para obter algo melhor para a sua vida, para alcançar as coisas que você quer, você precisa se pôr, você precisa se colocar na presença de Deus, você precisa entender a vontade de Deus, o que Deus tem para te dar, para te alcançar. Não é como você quer, é como Deus quer. Não é como você determinou, é como Deus determinou para você. Hoje nós vemos pessoas, indivíduos tão desesperados para ouvir algo de Deus, que saem em busca de ouvir algo de Deus em qualquer lugar. Eles saem buscando a palavra de Deus e a voz de Deus em todos os lugares. Irmãos, eu até acredito que Deus usa os seus profetas e por meio das profecias muitas vezes fala conosco. Mas eu estou convencido cada dia que passa de que cada vez mais devemos ter cuidado. O melhor lugar para
procurar a direção de Deus, sobre a vontade dele para a nossa vida, as respostas deles para a nossa vida, é dentro do nosso quarto, é no íntimo com o Senhor, é num momento de oração. Invista tempo conhecendo o Senhor e você irá ouvi-lo e entender o que ele tem para lhe dizer. Aleluia, glórias a Deus. É com Deus de joelho, é diante de Deus clamando e conversando. O Senhor vai te mostrar o melhor caminho, a melhor saída. O Senhor vai te mostrar como você vai conseguir ter êxito, como você vai conseguir subir, sair, declinar. O Senhor vai te ensinar, é Deus quem te dá isso, de joelho dentro do teu quarto, numa intimidade com o Senhor, buscando ao Senhor. Então reserve o melhor tempo do teu dia para estar com Deus. Reserve o melhor para Deus, e aí você vai ouvir a voz de Deus. Aí você estará seguindo o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Queridos, eu deixo essa palavra hoje. Eu deixo essa meditação hoje. Você talvez está procurando em lugar errado. Você talvez está colocando a tua atenção em coisas erradas. Você talvez está correndo atrás de coisas que não vão te servir de nada. Você talvez até hoje ainda não conseguiu declinar, levantar voo, porque está apegados a coisas desta terra. E você precisa se colocar em oração, no íntimo com o Senhor, uma intimidade com Deus, e Deus vai te mostrar como fazer isso da melhor maneira possível. Porque Deus é Deus por excelência. Deus é Deus que quer o melhor para você. Muitas vezes você não consegue porque você está fixado a algo que está cada vez te levando mais para o fundo. A algo que está fazendo você se enterrar cada vez mais para dentro da terra. E as coisas não estão acontecendo. Mas hoje Deus está dizendo: meu filho, ouve a minha voz. Ouve a minha voz, porque a minha voz é poderosa, a minha voz é cheia de majestade. E quando eu falar com você, tanto através da palavra, como sonhos, como visões, como por circunstâncias, ela vai ter um significado maior para você, porque ela é majestosa e você vai saber que é eu falando com você. Amém, amados? Que Deus te abençoe neste dia, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias ao Senhor.